o vinho com Michael Valer. Tu veio? Boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Eu não ia deixar você sozinho nesse feriadão, né? Chuva, tristeza, assim, né? Melancólico, né? Mas tu tava trabalhando hoje, né? Tava. Tá. Aqui trabalhamos aos domingos e feriados. Tá bom. Tu tinha dito que tinha saído da empresa, acho, da firma. Sim, né? Isso aí. Vim correndo aqui. Muito bem. Ver, dar prestígio, dicas, hein? falar de vinhos. Opa, coisa Sextou. boa. Sextou, até que Sextou, enfim. Demorou, né? mas chegou assim. Eu acho que o pessoal deve ter começado o vinho ontem, que era verdade. feriado, mas ainda tem 2 dias aí pela frente. Ontem né? já. De noite, de tardezinha. Putz, a gente devia ter adiantado a coluna pra quarta É. essa semana. Verdade. Às vezes ela agora não- acontece na quarta também. Dependendo, né? Dependendo, ele aparece nas quartas-feiras. Se tiver uma brechinha, a gente tá aí falando de vinho. Mike, o que nós temos pra hoje? Vamos falar de Rioja hoje. Trouxe um dossiê Rioja, ó. Tá. Ó. Não, é rápido. Aqui. É rápido, até as 8 a gente tá Não tem liberado. Reinaldo hoje, então talvez. É, aí se a gente quiser até 7h20 dá. Nós vamos falar de Rioja antes. Duas notinhas Tá. pra deixar o pessoal atualizado, tá? Uhum. Novo Wine Bar. Sempre bom, né? Sempre bom ter Ó. na agenda aqui, né? Só que esse Wine Bar é na Serra, tá? E é legal pra quem é da região da Serra Gaúcha e pra quem vai lá passar o fim de semana já sabe um lugar pra curtir ali vinhos de várias vinícolas, que é o Bar e Enoteca Vinhos Nacionais. Vinhos Nacionais eu já indiquei vinhos deles, já indiquei o plano, eles têm um plano de assinatura só de vinho brasileiro, é bem legal, são os primeiros a fazer esse modelo de assinatura só de vinho brasileiro. E eles abriram lá em Flores da Cunha, no centro, Avenida 25 de Julho, 1503, um bar e enoteca. Então tem uma loja que funciona das 10 às 22 horas e o wine bar das 17 às 22 horas. Eu já vi que rola drink, já vi que rola petiscos, tem muita coisa além do vinho brasileiro e muita sorte, muito sucesso para a dupla lá, meus amigos Léo e César Curra, que estão começando esse empreendimento lá em Flores da Cunha. E a segunda nota que eu queria dar, essa semana acontece a Adega Cultural Unisenac. O Senac, né, tem um dos cursos de sommeliers mais acessíveis, assim, sempre quando alguém que está trabalhando em restaurante, garçom, serviço, assim, quer avançar na carreira, quer ser um sommelier de salão, né, que o mercado é carente, eu sempre indico a Senac porque são os cursos mais acessíveis, assim, e de uma duração não tão longa, né. E eles vão estar promovendo agora a 4ª edição da Adega Cultural Unisenac, vai ser 26 de junho, das 19 às 21 horas, lá na Coronel Genuíno 130. Eles vão fazer uma aula que é da extensão da formação de sommelier, mas também para alguns convidados para mostrar a metodologia da escola. E vão ter, então, produtores lá dos Altos de Pinto Bandeira. Vou estar lá, vou fazer o possível para estar lá e estou citando porque é um curso muito legal para quem quer começar na carreira de sommelier. O Unisenac tem essa opção aqui. Feito? Eu tive um colega que dava aula lá, um colega na outra empresa, e era o Arthur Farias. Ah, sim. Colega tá lá em Brasília agora. Que tá lá em claro, Brasília, na Vinícola Brasília. Isso, Um exatamente, querido, é um verdade. querido. Vamos falar de Rioja? O que é Rioja? Rioja, o que é Rioja? Rioja eu tive lá, agora uns meses atrás, tá? É a região mais tradicional de vinhos da Espanha, né? Vamos lá, pega o mapa, põe o dedo em cima na Espanha. Tá. Se a gente tá Vai- abrindo ali no Maps. Você vai abrir. Botei. Bota o dedo, em qualquer lugar que tu botar, vai ter uma região produtora de vinho na Espanha, tá? Tá. Porque tu vai ter lá do Rias Baixas, do litoral, faz os vinhos brancos excelentes. Tu vai ter Ribeira del Duero, tu vai ter Rioja, tu vai ter Priorato, os vinhos de Madrid, enfim, toda a Espanha faz vinho. Só que Rioja é a mais tradicional, é a que tem uma história secular de produção de vinhos, é a que foi primeira, vamos dizer assim, a se modernizar e atingir mercados externos, né? E tem muita história, né? Então, separei alguns tópicos aqui para falar, algumas coisas que a gente estuda, mas quando vai lá, quando passeia nos vinhedos, quando ouve o produtor, tu vê que tem muito mais relevância a região do que a gente às vezes vê na enciclopédia, né? Primeiro, então, onde é que tá, né? Tá lá para a região nordeste, tem ali perto a cidade de Bilbao, que é uma cidade importante para escoar essa produção, tá? Mas a cidade que tá, vamos dizer assim, no centro ali é a cidade de Haro, que reúne várias vinícolas e
É uma região que é cortada pelo Rio Ebro. O Rio Ebro é muito importante. Vamos lá. O Douro, né? O Douro é muito importante também, mas para a região do Ribeira del Duero. O Douro vem lá do Oceano Atlântico, desculpa, e ele vem cortando Portugal, e ele entra na Espanha e vai até a região de Ribeira del Duero. Esse rio é muito importante, só que tem outro rio, o Ebro, que vai lá para o outro lado, que vai lá pro lado mediterrâneo, né? Tá. E que chega quase perto ali de Bilbao, que esse rio aí é muito importante para a produção de Rioja. Então, onde tu vai, o produtor fala, ó, ali tá passando o Rio Ebro. Eles fazem questão de dizer que o Rio Ebro tá ali próximo, né? Vamos lá, é o mais caudaloso da Espanha. Caudaloso? O que é caudaloso? Uma palavra nova. Além de vinhos, eu tô aprendendo aqui. Que tem Português. muito fluxo de água, então é um rio muito volumoso em água, assim. É muito quente lá, então várias vinícolas usam irrigação mecânica com a água desse rio, então também uma importância dele estar ali próximo, tá? E tem 3 regiões. Rioja, hoje ela é dividida em 3 regiões: Rioja Alta, Rioja Alavesa e Rioja Oriental. Hoje, os vinhos de maior, vamos dizer assim, maior reconhecimento, maior qualidade estão em Rioja Alta, que é um pouco mais alto, como o nome já diz, tem mais amplitude térmica, enfim, tem algumas características que beneficiam esse vinho de guarda, vamos dizer assim. 66 mil hectares de vinha, 14 mil produtores de uva e 600 vinícolas na região atualmente. Outra história que eu já li e quando cheguei lá os produtores fazem questão de falar, é que Rioja começou, a Rioja moderna, contemporânea, ela teve um boom de demanda a partir da filoxera na França. A filoxera, que é a praga que dizimou um monte de vinhedo, ela ataca em 1860, ela começa a atacar os vinhedos franceses. Começa lá pelo Languedoc, Provence e depois a para o Bordeaux. Acaba as videiras de Bordeaux e aí o que os comerciantes fazem? Começam a sair, procurar regiões produtoras de vinho para suprir essa necessidade interna. O francês tomava muito vinho de Bordeaux, né? Chegam em Rioja, que, vamos lá, falei de Bilbao. Bilbao tem um porto que praticamente em linha reta tu chega em Bordeaux, né? Então era teoricamente fácil de transportar de navio. E aí eles começam a desembarcar ali e consumir os vinhos. Tem capital francês que entra, tem família francesa que chega ali, compra vinhedo. Então a região, por uma crise na França, Rioja começa a se colocar para o mundo, né? Especialmente mandando vinho para a França. Tem várias influências, uma delas é o envelhecimento em barrica, que não era tão usual em Rioja, na Espanha, e em Bordeaux era praticamente praxe dos vinhos, envelhecer eles em barrica francesa, e ali eles começam a envelhecer em barrica americana, porque já tinha esse comércio, né, estabelecido. Então dizem que esses anos aí até a filoxera chegar na Espanha, porque ela chega, alguns anos depois ela chega lá, mas dizem que esse período foi muito importante. Eu visitei a cidade de Aro, ali tem um trem, ali tem uma estação de trem que surgiu para escoar esse vinho, tem várias vinícolas seculares, as mais tradicionais ali, que se reforçaram ou se consolidaram nessa época, no final 1860, 1900, né? Então, eles sempre fazem essa referência. Olha, foi por causa lá de Bordeaux que a gente conseguiu mandar vinho para o mundo. Hoje, a Espanha é o segundo maior produtor de vinho do mundo, né? Por causa desse amadurecimento em barrica, dá para a gente dizer que eles são os primeiros países, ou os que mais consolidaram a classificação por maturação. Sabe esse negócio reserva, grande reserva, criança? Uhum. Eles fazem essa especificação em 1925. Então hoje... 100 anos. Exatamente 100 anos. Que conta? Aqui no Brasil, a gente teve agora, o que faz uns 10 anos que teve um adendo lá, um anexo de lei dizendo o que era reserva. E lá, há 100 anos, eles têm, então, essa classificação. Hoje, como é que tá? Isso é legal para quem compra vinho espanhol, vai no mercado, vai na loja, vai ver no rótulo lá, né? Se tiver escrito Joven, de jovem, é que não tem tempo mínimo em barrica, não é necessário deixar tempo em barrica, e ele é um vinho que pode ser lançado 1 ano depois da sua safra. Se tiver escrito criança, 12 meses
de envelhecimento. E nenhum para vinhos brancos. Ainda tem essa divisão, o que é para vinho branco e para vinho tinto. E 24 meses no total para tintos. Reserva 12,36, Gran Reserva 24,60. Então não precisa decorar isso, né? Mas só para saber que quando olhar jovem, criança, reserva e Gran Reserva, vai aumentar o tempo em barrica e em garrafa. Então são dois, eles vamos dizer assim, eles regimentaram esses dois envelhecimentos. Gran Reserva vai ser o vinho mais maduro, né? Então é isso que tem que saber mais ou menos para ir comprar, né? Mais difícil de beber. Normalmente são vinhos, vamos lá, vinho maduro tem notas terciárias, o que é? É o couro, é alguma cogumelo, terroso, né? Tabaco. O tabaco muito é da madeira, dizem que é o secundário, enfim, é aquilo que vem do envelhecimento do carvalho, mas também da garrafa, né? Tá. E aí sim, esses Gran Reserva normalmente vão ter essas notas, né? Quero um vinho mais frutado, vou ir para o jovem, no máximo reserva. Quero um vinho mais maduro, que tem esses aromas terciários, vou ir para um Gran Reserva. Em linhas gerais é isso. Não é que é mais difícil de ver. Normalmente esse mais maduro vão estar com um tanino já mais macio, acidez já mais moderada, enfim. Tudo depende do produtor, depende da proposta, mas em linhas gerais é isso. E a última história que eu fiquei aqui de anotar é sobre a Marquês de Riscal, que é um baita cartão postal de Rioja, né? A Marquês é de 1858. Tempo. Então, estamos falando próximo dessa crise da praga da filoxera, né? 1860 e poucos, né? Mas por que eles, enfim, são um produtor muito tradicional, são grandes produtores, de milhões de garrafas, mas por que eles se tornaram um cartão postal, né? Eles ganharam você lembra? Eu já comentei isso aqui, o World Best Vineyards, né? Os vinhedos mais bonitos do mundo, né? Aquela classificação. Eles ganharam em 2024, agora, ano passado, e ficaram em segundo lugar em 21, 22 e 23. Por quê? Porque eles têm uma construção lá, a cidade do vinho do Frank O. Gehry, do arquiteto americano que tem um monte de obra. Eles têm em Bilbao, ele tem uma obra em Bilbao, o Walt Disney Concert Hall, o Museu Guggenheim, que é em Bilbao, e ele construiu isso. Só que foi o Frank, que me contaram lá, que eu também não sabia, que ele só fazia obra para museu, para, né, enfim, entidades, uma questão mais social. E foi a primeira obra privada dele fora dos Estados Unidos. E ele não queria fazer, porque conceitualmente não era esse o negócio do trabalho dele, né? E aí me contaram lá que o dono, né, um dos marqueses lá, como é que ele convenceu o Frank a fazer esse projeto? Com dinheiro. Não, melhor que isso. Ele levou Ele levou para jantar o Frank e levou um vinho da Marquês de Riscal, da safra do ano que ele tinha nascido. Qual ano? Nossa! 1929. E tinha um... E o vinho... Eu tinha o vinho. Tinha o vinho. Eu visitei um museu, eles têm um museu enorme lá, com Nossa. garrafas de 100 anos, né? E dizem que o vinho estava tão sensacional que depois da janta o cara falou, não, então eu vou fazer esse projeto para vocês. E... Caramba! Ele elevou o nível da conquista assim, ó. Tu Tava acha que aqui... dinheiro ia convencer o Nossa, Frank? não, ele elevou o nível da O Frank conquista. não Há precisa muito de se aprender com ele. E aí fizeram o projeto, entra na internet, é lindo. Meu ano é 92, Mike. E aí? Vamos ter que te convencer agora. O que tu faria por um vinho da tua safra, hein? Não sei. Não sei. Eu não sei fazer Essa obras. hora nem pode falar na rádio, Não né? pode, não pode. Eu não sei fazer obras, eu não sou tão criativo, eu não sou tão famoso. Eu posso fazer um texto pra ti, né? Jornalista vai fazer o quê? Posso dar uma nota aqui. Posso escrever aqui. Então, realmente é lindo o lugar. Então, eles conservaram a parte histórica, tem a parte de vinificação, que é também secular, tem um museu, e tu vai andando nessa cidade do vinho, tu chega na estrutura que hoje, vamos dizer assim, o que está dentro dessa estrutura mais impactante visualmente é o hotel. Então, ele tem um hotel 5 estrelas, que é uma coisa linda, sabe? Tipo assim, é realmente... Tu olha na foto, daí tu chega lá e, nossa, é tudo isso. Tipo assim, Uau. né? E hoje, até o enólogo que eu fiz a entrevista lá na Marquesa, ele até brincou que eles são muito gratos ao projeto, porque realmente o turismo deles explodiu
estrategicamente eles queriam atrair o público americano e disse que deu muito certo isso. E ele brinca que até antes desse projeto, né, que isso é 2006. Eu ia perguntar de que ano foi o projeto. 2006 foi inaugurado o projeto, né? Até 2006, eu sou enólogo da Marquês de Riscal. Vinícola de Rioja. É essa daí. Depois do projeto, eu sou enólogo da Marquês de Riscal. Sim, da construção do Gary. Então, pra tu ver como, né, um projeto arquitetônico transformou a visão, né, do mercado sobre a vinícola. Hoje a Marquês de Riscal tem 1.300 hectares, 100% orgânico, tem várias regiões, aquelas 3 regiões de Rioja, né, tem vinhedos espalhados ali. É uma vinícola hoje que, enfim, no mundo inteiro tu encontra produtos dele, assim, eles exportam para grande parte do mundo, né? Aqui no Brasil quem importa é o World Wine, o vinho de sexta é o reserva dele, já vou até adiantar, tá? Vamos adiantar, vinho de sexta, qual é? Marquês de Riscal, pode ser o Crianza. Tá. Vamos no Crianza, tá? Pra tu começar a entender o que é Rioja, né? Que eu acho que conta bastante. O que é o Crianza? É o de menos maturação, né? Vai ser normalmente 1 ano ali de guarda, né? Eu vou ser surpreendido? A base é... Eu acho que não é uma questão... Ali, ó. Esse aqui? Quanto? Aqui embaixo, ó. R$169 numa loja, achamos aqui, tá? Vamos dizer que assim, ó, tu não vai ser surpreendido, mas ele vai te explicar bem o que são os vinhos de Rioja hoje, né? Vinhos que usam tecnologia, vinhos que têm a barrica, vamos dizer assim, uma barrica com alguma nota de tostado, de chocolate, a base dele tempranilho, um pouquinho de garnacha, se não me engano, mas a base é tempranilho. Então eu acho que é um vinho didático. É esse o vinho de Rioja comercial que tu encontra hoje de qualidade, né? Mas que tu encontra em volume de produção e disponibilidade no mercado, né? Achei aqui por menos de 150 também, 146. Então, esta é a dica. Tu pensou que ia ficar sem vinho de sexta, Vicente? Achei. Eu ia contar toda essa história aqui e tu ia ficar sem Tu tava vinho com uma de sexta. cara meio estranha, eu achei que tu não ia falar de vinhos, assim. Quem sabe a gente não faz uma pauta sobre esse assunto do bastidor, hein? Tá. Vamos fazer... Semana que vem eu vou... Não. Calma. Ainda não. Putz, grilo. É que eu quero te lembrar, a gente tem 2 convidados agora. Verdade. A gente vai falar com o pessoal do Vale do São Francisco e com o presidente da Concevites. Se tudo der certo, né? E até lá tu vai estar bem, né? Eu sempre tô, né? Isso é verdade. Na tua companhia, né, Vicente? Que isso? Poxa vida. E meu Safra 92, cadê? Vamos ver. Mas tu Pô, pensa agora nisso, tá? onde é que tu foi se meter? Quando te pedindo uma coisa difícil, tu pensa nisso. Uma coisa muito difícil que tu não quer fazer, tu já sabe, né? Mas será que aquela pessoa acharia um vinho do ano que eu nasci? Me levaria pra tomar. Me levaria pra tomar aquele vinho? Pois é, aí já elevou, né? O nível Você não das vê as coisas. habilidades, né? Uma nota na rádio. Tá. La Rioja, Tempranillo, Garnacha. Isso. É isso. Os tintos. Tem branco lá diferente, não? Tem brancos. Não, assim, é quase que eles não te oferecem. É impressionante. É mesmo? Assim. Em Rioja, a produção... O que acontece? Quando foi desenhado a DO, tu não pode, pela lei deles, a regulamentação, tu não pode trocar um vinhedo. Então, se lá em 1900 e bolinha, quando eles fizeram tudo que está aqui dentro dessa região é Rioja, definido, né? Não se pode mais trocar. Então, tu tem uma planta de tempranilho, não pode hoje trocar pro Chardonnay. Não é assim que funciona. Então, lá, há muitos anos atrás, já tinha pouquíssima produção de brancos, né? E aí, como tu não pode fazer essa troca, acaba que tu tem uma produção quase irrisória, né? E aí, por exemplo, a Riscal, foi legal tu falar isso. A Riscal tem terras em outra denominação, que é... Não vai me fugir, mas eles têm outra terra que não é a denominação de Rioja para fazer os brancos deles. Então lá eles fazem verdejo, eles fazem a casta verdejo é bem típica na Espanha. Então eles fazem outras castas brancas fora da DO Rioja, porque ali dentro eles não podem fazer. Então, por exemplo, da Marquês de Riscal, hoje tu só vai achar vinhos brancos de outras terras, que não a deles em Rioja. É bem interessante isso. Eu fiz várias visitas, mais de 10 visitas, e devo ter tomado 2 brancos de Riojas. Então é bem pouco específico. Nem vou mandar procurar, porque aqui quase não chega eram no bons? Brasil. Eram interessantes, vinhos corpulentos. É uma característica geral é uma região quente, tá?
Eu não falei da Serra Cantábria. A Serra Cantábria, ela faz uma barreira climática para o oceano ali. Então, isso afasta os ventos úmidos, acaba fazendo ali uma área mais quente, né? Então, os vinhos são mais alcoólicos. Dificilmente tu toma um tinto com menos de 14% de álcool. São vinhos, vamos dizer assim, que tem mais corpo, e os brancos seguem essa linha. Os poucos brancos que existem são mais alcoólicos, são mais corpulentos, acidez média. Então, são vinhos interessantes, mais gastronômicos, mais pesados, né? Faça sua transferência para a PUC, a melhor universidade privada do Brasil. Inscrições abertas. Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. GWM Upgrade. Troque seu carro a combustão por um híbrido ou elétrico de verdade na IESA GWM. Tchau, querido. Bons vinhos! Tchau, Duda. Beijo!